Pode sentar, por gentileza. Eu quero reler algumas passagens que nós lemos, ouvimos ontem à noite. Vejo quanto que elas são necessárias, que nós precisamos refletir nelas, né? Na mensagem delas, no que elas nos trazem, nos mostram. Tem coisa que parece que a gente já sabe, versículos decorados, mas das pequenas às grandes. Repita, das pequenas às grandes. Vamos imaginar essa frase. Sem as pequenas, como é que ficaria? Mas as pequenas não é o caminho para as grandes? Como é que a gente chega nas grandes? Sem as pequenas. É igual nós. Você consegue se imaginar nascendo? Tenha sido parto normal ou cesariana da sua mãe desse tamanho? Daria? Deus não faz as coisas como faz por acaso. Deus não nos coloca em situações como nos coloca sem um propósito disso. Ah, vai aí, faz. Eu não estou fazendo nada, não estou colocando nada. Ah, eu não tenho nada para fazer, eu vou colocar um problema na vida daquela pessoa. Não, nenhuma obra que Deus faz é por acaso. Tudo tem um propósito. Só que às vezes, exatamente onde nós estamos falhando é no cumprimento, é nessa disposição em cumprirmos com o propósito. É de passarmos pelo processo que faz parte do propósito. O processo é parte do propósito que Deus tem conosco. E além do processo, tem uma série de outras coisas que Deus coloca e é assim, tem que ser assim. Quando a gente vê a história do Jó, o homem mais rico do Oriente, passar por tudo aquilo que ele passou, viver, enfrentar, perder tanta coisa ali de uma só vez, a gente olha e se pergunta, né? Precisava de tudo isso? No final, como ele teve uma boa atitude, a boa atitude não foi a atitude que a maioria das pessoas esperava dele. A começar pela sua mulher, a mulher dele disse: por que você se mantém íntegro? Amaldiçoe Deus e morra. Então, o Jó, ele não teve essa atitude, essa postura. Ele não ficou medindo, né? Ele não ficou ali medindo o termômetro da maioria. O que vocês acham que eu tenho que fazer? O que vocês pensam que eu tenho que fazer? Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Não. Ele se manteve ligado, ele se manteve ali próximo de Deus. E o problema é esse, as pessoas às vezes elas são provadas, testadas e elas vivem situações que Deus está permitindo na vida delas. Deus está, eu posso usar a expressão permitindo, eu posso usar a expressão colocando, muda a estética de quem está ouvindo, mas não vai mudar o que Deus está fazendo. Porque às vezes a gente quer acreditar, não, Deus não faria isso na minha vida. Então ele permitiu, e se ele fez? Às vezes eu pego às vezes alguns casos que eu começo pensando, eu começo imaginando, olha, o diabo está lutando contra essa pessoa, o diabo está trabalhando aqui para atingir essa pessoa. Aí quando você vai chegando perto, você vai vendo, vai ouvindo, vai
quando você vai fazendo a questão e você vai se aproximando, você percebe, não é o diabo. Quem está trabalhando é Deus. Então eu preciso estar atento para saber o que Deus requer, porque às vezes existe, né, esse hábito da gente lutar contra o diabo. Ou sai, eu rejeito, eu expulso, eu não aceito. Mas será que não é Deus que está ali requerendo algo de mim? Ó, isso aqui eu não estou me agradando, porque a palavra é bem essa. Eu sempre uso como uma base importante da vida o que o Caleb falou naquela revolta que teve, onde aquela multidão gritava, e não, vamos escolher um líder, vamos voltar para o Egito. O Caleb disse assim, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra que prometeu. E quanto aos inimigos, quanto aos habitantes dessa terra, nós os devoraremos como se eles fossem pão. Então quer dizer, às vezes tudo aquilo que está importando para mim, eu quero, porque isso, porque eu penso, porque as pessoas vão dizer, porque tem uma história aqui, porque tem um monte de situações, não tem nada a ver, não é importante, o importante é Deus se agradar de nós. Deus se agradar da nossa atitude. Então, a pergunta que cabe, que é necessária todo dia, a postura que eu tenho agora, Deus se agrada, Deus está se agradando de mim? Porque não adianta Deus ter se agradado de mim até ontem, agora eu estou aqui olhando para baixo, que foi a expressão do Caleb essa, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Onde manam leite e mel, e a dará a nós. Quer dizer, nós não vamos. Por que ele falou? Nós entraremos e ele nos dará, porque ele já tinha entrado. Então ele falou para o povo, se vocês fizerem Deus se agradar de vocês, vocês também vão entrar e Deus vai dar para vocês. Porque Deus não tem o propósito da gente olhar, da gente ver e não desfrutar. Da gente olhar e não viver, da gente ver maravilhosa terra, que prosperidade, que tudo, mas não entrar na terra, ficar ali admirando, contando para os outros, dizer, olha, a terra do jeito que Deus falou, mas e aí? E aí que eu não vou viver? Eu vou viver. Eu vou entrar. Deus vai me dar. E eu entrando, Ele vai me abençoar. É isso que o Caleb falou e essa é a palavra de Deus. Só que, o que Deus já colocou diante de mim, eu tenho recebido? Ou eu só recebo aquilo que me agrada? Aquilo que está dentro do que eu pensei? Nem sempre o meu pensamento, nem sempre o seu pensamento é o pensamento de Deus. Eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse de tal maneira. Eu queria que fosse de tal jeito. Quando a gente lê a história do Davi, Davi foi ungido rei pelo Samuel, um garoto, e a expressão de Deus para Samuel foi, encontrei alguém, segundo meu coração. Certo? Quer dizer, o Saul, que era o rei atual, não era segundo o coração de Deus. Certo? Não era para Davi, então, já assumir o reino? O Davi era segundo o coração de quem? Deus. O Saul não era. O Saul já estava dando provas de arrogância, de um homem dependente da imagem e não dependente de Deus. Vamos lembrar que quando Samuel corrigiu por ele não ter exterminado os amalequitas, depois do Samuel ter dito tudo aquilo para ele, ele
Não, agora volta comigo para que o povo veja, né? Para que o povo veja você comigo, para eu adorar o povo ver. Ou seja, não é para realmente eu adorar a Deus, não é para eu ter uma comunhão com Deus, não é porque eu preciso de Deus. Não, volta comigo para que o povo veja você comigo, e vendo você comigo, o povo me considere. Que o povo tenha de mim uma boa imagem. Isso já estava acontecendo. O Davi estava ali. O Davi já existia. O Davi já estava à disposição. Então, se a gente tiver um raciocínio lógico, a gente não vai, então, concluir? O Davi já podia ter assumido o reino. Deus não quis assim. Foram anos que Saul ainda permaneceu no reino. E esses anos, eles foram mais importantes, eles foram necessários para Davi e não para Saul. E Deus manteve o Saul no reino, no trono, governando, tomando as decisões que ele queria tomar, muitas delas decisões insensatas, injustas, mas ele continuou no trono. E o Davi, que era segundo o coração de Deus, que era um homem temente, que era um homem ali que a vida dele era de fidelidade, fidelidade no pouco, fidelidade no crescimento. Porque a gente fala muito, né? Foste fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Mas tem gente que é fiel no pouco, mas quando vai crescendo, aí deixa de ser fiel. Tem gente que no pouco tinha uma atitude, tinha uma conduta, aí cresce o olho também. A pessoa começa a se perder, ela se perde, ela faz o que não é dela, o que ela acaba tomando, pegando o que não é dela, o que não é para ela. O Davi não, o Davi foi fiel no pouco, lá no pasto com as ovelhas, e no crescimento, quando começou a servir, o Davi já ungido foi servir Saul. E o respeitava, o tratava como rei. Esse é o rei de Israel. Esse é o ungido do Senhor. Esse era o Davi. Então, Deus não colocou o Davi lá no trono. E o Davi já sabia que ele tinha unção, que ele tinha chamado, que ele tinha autoridade. Mas aquele tempo, aquele período que ele estava servindo o rei, que ele teve o tempo da perseguição que o rei tinha com ele, e o rei querendo achá-lo para matá-lo, conspirava contra ele, usava toda a máquina que ele tinha ali do poder, do exército, do dinheiro, das condições, né, para capturar o Davi. Fez promessas ao Davi que a princípio não cumpriu com relação ao casamento da filha dele, sabe, colocando ele numa condição mesmo, uma condição de limite humano, de levá-lo ao limite. Qualquer um de nós que olhamos isso, a gente pensa, não, o Davi tinha que ter assumido o reino, não, o Davi tinha que ter tomado ali o poder, porque ele já tinha a unção, ele já tinha o chamado, ele já estava ali, ele já sabia o que fazer. Mas para Deus, não. Passaram-se muitos anos ainda. Então essa pergunta, que você não pode deixar de fazê-la agora. Eu estou dando a resposta certa no processo que tem no meu propósito? Será que não tem coisa que eu estou lutando contra Deus, porque Deus me colocou de uma maneira, Deus já falou comigo, mas eu estou insistindo do meu jeito. Eu coloquei na minha cabeça, eu quero assim. E eu estou correndo atrás disso. Enquanto Deus já me disse, é assado. É de tal forma. E eu quero assim. Não, eu vou pegar.
Não, eu vou ocupar. Eu vou fazer. Eu vou agir em tal situação. Quantos estão fazendo isso? E aí a luta não é contra o diabo. A luta está sendo contra Deus. Você está insistindo em algo que Deus disse, não, vai ser desse jeito. Repito, aquele tempo que Davi passou vendo aquelas injustiças. E eu não estou falando de injustiças teóricas, eu estou falando de injustiças práticas, de coisas que aconteceram. De gente que morreu, de gente que foi prejudicada. Israel que entrou numa situação caótica. Israel chegou ao ponto de não ter um ferreiro. Sabe quando uma pessoa se perde a tal ponto que ela vai abandonando as coisas importantes, vai deixando de fazer o que é certo, vai entregando e aquilo vai, para mim tá bom, não importa o que eu fui colocado para fazer, não importa o que eu sei, não importa o chamado que eu tenho, não, deixa. E quem foi sendo prejudicado com isso foi Israel. Aí Deus permitiu. Deus não podia ter tirado Saul do trono? Podia ou não podia? Quando eu digo podia, a pergunta que eu estou fazendo, Deus tinha poder para tirar Saul do trono? Tinha, mas ele não tirou. Porque aquele processo era necessário para Davi. Aquele processo era necessário para todo o Israel. E aquela ainda era a chance do próprio Saul ele não terminar da maneira que ele terminou. Ele aproveitar a chance. Não vou terminar assim. Que eu vejo Deus fazendo isso com algumas pessoas. A pessoa tem a chance de não terminar na casa dela como ela está. Como a esposa que é, como o marido que é, como o pai que é, como a mãe que é. Sabe, às vezes é difícil, é complicado, é um caminho muito longe, porque a pessoa foi longe agora para voltar, para pedir perdão, para reconstruir coisas, sabe? Eu vou fazer diferente, eu vou agir agora como eu sei que eu devo agir, não de forma egoísta, não de forma olhando só para mim, né? Não só como eu penso, mas eu vou fazer como Deus fala, eu vou fazer segundo a vontade de Deus. Eu sei que não é fácil. E não adianta a gente vir para a igreja buscando conselho fácil, mudança não é fácil. Ter uma vida plena, abundante não é fácil. Não é fazendo o que você bem entende, o que você bem deseja, mas é fazendo o que você entende que é certo. Opa, eu entendi que isso aqui Deus quer de mim, eu faço. Eu não queria, mas eu faço. Deus está me dando uma mensagem de que algo é da maneira como Ele está falando, e não como eu sempre fiz, eu faço. Eu não vou mais ter a atitude que eu tinha, não vou mais ser a pessoa que eu era. Isso é necessário. Mas quantos entendem, Deus está querendo que eu seja um outro pai, Deus está querendo que eu seja um outro marido, Deus está querendo que eu seja um outro servo, um outro funcionário, Deus está querendo que eu seja um outro líder. Mas aí a pessoa analisa muita coisa. O que vão pensar, o que vão falar? Eu fazendo assim agora, então vão ver que eu errei antes, vai ficar mal para mim. Agora vão dizer então que isso aqui não era verdade. Então vão dizer que isso aqui eu fiz errado, vão me julgar, vão me condenar. E não vão mesmo? Mas qual o preço que eu quero pagar? O preço do que é certo? O Saul, você acha que o Saul não teve esse entendimento? Eu estou errado, estou perseguindo o inocente, que só me serve, que só me abençoa. Deus não está nisso. Cadê? O que
o que eu tive de Deus, de palavra de Deus, de direção de Deus para fazer o que eu estou fazendo? Não tive. Então eu estou fazendo da minha cabeça. Olha como que eu deixei aqui o exército de Israel. Olha em que condição eu relaxei. Eu abandonei o que foi colocado nas minhas mãos para eu cuidar. Eu não zelei, eu não cuidei. Às vezes a gente precisa disso. Isso aqui estava na minha mão. Se isso aqui está ruim, foi porque eu abandonei. Isso aqui estava na minha mão. Se isso aqui está desse jeito, foi porque eu não tratei como eu deveria. Você tem que olhar para aquilo que estava nas suas mãos. E às vezes, para aquilo que está nas suas mãos ainda, que está muito ruim. E não ficar dizendo, aconteceu isso, tal coisa, é o país, foi o governo, foi minha mulher, foi meu marido, foi meus pais, foi tal pessoa, é o lugar. Não, peraí. O quanto de responsabilidade eu tenho disso? Quem permitiu? Quem tinha autoridade aqui? Quem permitiu que isso chegasse a esse ponto? Quando Saul permitiu que só não tivesse quer dizer, nenhum ferreiro em Israel, não foi ele que permitiu isso? Aí Israel chega naquela situação humilhante de ter soldados, mas não ter armas. Quem fez isso? Os inimigos fez isso com Israel? Por que eu não fui lá, não negociei com o ferreiro? Por que eu não fui lá então, não tomei um ferreiro? Por que os que estavam aqui eu não segurei? Deus permitiu então. Então aí o negócio é mais em cima. Ou como diriam no mundo, aí o buraco é mais embaixo. Mas peraí, o que Deus está requerendo de mim então, para Ele estar me deixando nessa situação? Talvez aquela ideia de que eu tenho controle das coisas, Deus está me dando uma mensagem clara de que não tenho. De que ou eu vou depender dele para que ele faça na minha vida o que só ele pode fazer, ou eu vou ser um derrotado. Ou eu vou ser humilhado. Ou eu vou viver uma situação e uma condição muito ruim. Que foi o que aconteceu com Saul. Saul chegou nessa situação e, por fim, a situação de Israel e a dele, bem como a situação da família dele, ele foi se perdendo, foi passando por cima de princípios, foi ignorando a palavra de Deus e as leis do Senhor. Você não vê o Saul aqui cumprindo com leis do Senhor. Teve um tempo que ele começou, eu acho que isso aqui é o certo, então eu vou fazer isso aqui. Ele não cuidou em olhar para trás, ver como Deus agiu, que Deus falou, qual era realmente a palavra de Deus. Ele não teve esse cuidado. Ele não teve essa preocupação. Ele não teve essa atitude. E aí, o que acabou acontecendo é que no final da vida dele, ele chegou a um nível, os problemas dele e de Israel tiveram uma escalada tão grande que ele acabou se suicidando. Porque ele não mudou aquele espírito, aquela, vamos dizer, a mentalidade de que eu vou resolver isso de alguma maneira. Isso é uma mentalidade fadada à derrota. Para quem conhece a palavra, sabe, eu vou dar um jeito, eu vou no final vai dar tudo certo, mas vai dar tudo certo pela minha força, vai dar tudo certo pelas minhas mãos, vai dar tudo certo por algo que eu vou fazer. Não. No final, não deu certo. No final, Saul se suicidou. Sabe essa ideia de que eu vou dar um jeito, eu resolvo, no final dá tudo certo, eu vou conseguir. Ele não conseguiu. Ele se perdeu de tal maneira que a vida dele terminou com suicídio. O que nos mostra que o Saul, ele não está com Deus. Porque ele acabou se entregando
né, a pensamentos, a ideias, ele acabou se entregando às outras opções. E o que faz uma pessoa que conhece a palavra, como o Saul conhecia, ele era rei. Saul foi ungido e foi estabelecido rei por Deus. Ele devia ter seguido essa linha. Deus me levantou, Deus me ungiu. Então, para a minha vida fluir, para a minha vida dar certo, para a minha vida caminhar, para a minha vida prosperar, para o meu reino, para o meu governo, para a minha casa, para a minha família, para as minhas obras, tem que ser do jeito de Deus. Eu não tinha o plano de ser rei, Deus me fez rei. Ele me colocou lá, Ele me levantou, Ele me capacitou. Então, na minha vida, as coisas vão fluir, as coisas vão funcionar dessa forma. Como? Com Deus me levantando, com Deus me abençoando, com Deus fazendo, com Deus agindo na minha vida. Isso é na vida de qualquer um de nós. Eu oro, eu consagro, eu vejo Deus confirmando algo, ó, isso mesmo, vai. Eu tenho uma palavra que endossa aquilo. Eu vou. Eu sigo. Eu faço. Ah, não, eu não tenho uma palavra. Ah, então eu vou buscar algo aqui, eu vou dar um jeito aqui. Esse dar um jeito é o grande problema. Quando a gente vem aqui para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Quando a gente pega essa palavra aqui, a gente já pensa, né? Ah, eu não estou com descrentes, eu não tenho como viver. Eu não tenho como viver sem ter contato com nenhum ímpio, porque eu ainda não estou no céu. Tá certo? Você tem contato com o ímpio, inclusive na igreja a gente tem contato com o ímpio. É ou não é verdade? Ou só entra justo aqui? Só vem gente justa ver o culto, assistir o culto, pedir orientação, pedir conselho? Só vem justo só? Não. Todo dia tem ímpio entrando, chegando, conversando. Ou vai ter um ímpio prestando um serviço, ou vai ter um ímpio que vai cruzar o nosso caminho. Então, não é essa... Como é que eu vou dizer? Não é ao pé da letra como alguns querem. Por exemplo, tem um grupo de crentes, né? Que eles vivem em comunidades, inclusive isoladas, que eles são chamados os Amish. Aqui no Brasil, eu não sei, nunca ouvi falar de uma dessas comunidades. Mas tem até um filme, né, nos Estados Unidos, de uma comunidade dessa dos Estados Unidos, que esse povo vive literalmente isolado e que nada, né, que associe aos ímpios eles fazem. Eles têm a escola deles, eles têm as casas deles, eles dependem do sistema deles, eles não usam energia elétrica, eles cultivam sua comida, eles plantam, eles comercializam entre eles, tudo é dentro da comunidade deles. Né? E assim eles vivem. E uma geração e nasce a outra do mesmo jeito e vai indo e assim vai. Não tem como. O próprio Paulo, que escreveu isso aos Coríntios, ele tinha contato com o ímpio, ele vivia, navegava com o ímpio,
trabalhava com ímpio, tinha a vida dele, viajava às vezes com ímpio, lidava com autoridades ímpias. E isso depois de convertido, depois de sair daquela vida do mundo e se voltar para Cristo, ele tinha. Agora vamos lá o que acontece muitas vezes. As pessoas pegam comportamentos ímpios, que é pior até do que você ter uma pessoa do teu lado no trabalho que é ímpio. A maioria das pessoas, por exemplo, não tem a opção de não trabalhar com um ímpio do lado. A maioria das pessoas não tem a opção de não prestar serviço no que faz para ímpio. Não tem. Tem gente que o que faz não é o crente que consome. E eu não estou falando de algo ruim, de algo ilícito. Eu estou falando do trabalho da pessoa só, geralmente, e até aqui só ímpio que contratou ela, só ímpio que usa o tipo de serviço dela. E assim vai. Então não é a pessoa, eu vou evitar a pessoa, não. Primeiro, eu não trago esse comportamento, eu não trago essa pessoa como uma referência para a minha vida. Porque a nossa primeira referência tem que ser espiritual. A Bíblia tem todo tipo de personalidade, a Bíblia tem aqui casos de todos os tipos, exemplos de todos os tipos de pessoas, que nós já aprendemos aqui que funcionam como arquétipos, que são exemplos de vida, que algum exemplo que tem na Bíblia se parece com você. Quantas pessoas aqui que nesse culto mesmo viram coisas, já ouviram coisas aqui, que se o culto acabasse agora, a pessoa já estaria, ela tem uma base para ela orar a Deus, para Deus ajudar ela a trabalhar isso, porque ela já entendeu, opa, isso aqui eu percebi que está acontecendo comigo. Por exemplo, quantas pessoas aqui que ouviram e que vão entender, eu tenho algo de Saul comigo, eu estou fazendo como um Saul. Tem algo que tinha no Saul que também tem na minha vida. Eu também tento resolver as coisas aqui da minha forma, do meu jeito. Quantos que ouviram que eu estou na condição do Davi, que eu já podia estar em tal lugar, que eu podia estar vivendo isso, mas não estou vivendo ainda, porque esse processo faz parte do propósito que Deus tem para mim. E agora, quantos estão ouvindo que tem coisas que não cabem na sua vida? Tem comportamentos, porque não é só você buscar a amizade do ímpio, do descrente, do injusto, que você não deve fazer, claro que não deve. Entre ser amigo de um ímpio e não ser amigo de ninguém, o que é melhor? Eu sei que essa é uma pergunta difícil de responder para alguns. O que a Bíblia diz? A letra, a palavra. O que a palavra diz? Melhor você ter um amigo ímpio ou melhor não ter amigo? Melhor não ter amigo. Tem gente que nesse ponto aqui, pessoal, mas como assim? O amigo é uma pessoa próxima. E a mesma Bíblia, a mesma palavra diz que homem afia homem. A Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, homem afia homem. Então, se eu tenho um amigo ímpio, alguma coisa dele eu vou pegar. Ah, mas ele não vai pegar de mim? Vai. Mas se você já se aproximou de um ímpio e está se tornando cada vez mais próximo, você não está se tornando mais próximo e essa amizade não vai se manter só você fazendo, você moldando, você dando o tom dela. Não funciona assim uma amizade. A troca é dos dois lados. Então tem gente que precisa pegar ao pé da letra que eu não tenho nenhum amigo justo. O justo deve ser o teu amigo, que é Jesus. O justo, o bom. E ele ainda diz que não há ninguém bom senão somente Deus.
Uma vez uma pessoa perguntou para mim, dentro dessa palavra, num aconselhamento, não, mas no caso assim, você fala dos seus amigos. Então você deve estar restrito aí a 2, 3 pessoas como amigos. Eu falei, não. Falei, como assim 2, 3 pessoas? Você falou, porque às vezes você vai ver você acaba mesmo dentro da igreja, que você se decepciona com que você vê uma atitude e tal, vai ficando pouca gente. Eu falei, não, eu não tenho nenhum amigo. Amigo eu não tenho nenhum. A minha filha às vezes não consegue entender isso, que eu não sei o que ela deve ouvir das pessoas, que criança qualquer um é meu amigo, né? Você já reparou? Criança qualquer coisa, esse aqui é o meu amigo. Essa aqui é a minha amiga, essa aqui é a minha amiga. Então, às vezes minha filha me via com alguém, e às vezes aquela pessoa estava atendendo ela. Uma única vez que eu vi ela na vida, estava atendendo. E às vezes ela viu passando mais tempo com aquela pessoa. Tipo, ela passava, eu estava conversando com a pessoa, depois de 1 hora ela passava de novo, eu estava conversando com a pessoa. Então ela tinha um hábito de perguntar, ô pai, esse é o seu amigo? E eu sempre respondia a mesma coisa, não filho, não é meu amigo. Ah, mas você estava conversando. Não, eu só estava conversando com ele, mas não é o meu amigo. Aí passava um tempo, estava com outra pessoa. Ela me via, às vezes, fazendo algo com alguém. Pai, esse é o seu amigo? Não, filho, esse não é o meu amigo. Quem é o seu amigo? Não, papai não tem amigo nessa terra. Falei, meu amigo nessa terra é só a mãe, né? Que é minha mulher. É você, que é minha filha. Faz parte da minha família. Ah, mas você não tem amigo sem ser a nossa família? Não. Não, porque eu não preciso de amigo. Eu preciso estar bem com Deus. Se eu estou bem com Deus, eu não vou ter uma vida plena, abençoada. Eu não vou ter tudo aquilo que me basta para viver. Tem aquela palavra que é, vivam de acordo com o que vocês já alcançaram, receberam. Que é a base que a gente precisa para a vida de gratidão. Sabe, Deus saber ver o que eu tenho, o que eu sou, onde eu estou, o que Deus faz. Não é só o que Ele fez na minha vida, não, mas o que Ele faz. Eu estar aqui em pé, estar na igreja, ouvindo a palavra, podendo compartilhar a palavra. Tem gente muito ruim que cruza o meu caminho? Tem. Mas e as boas pessoas que cruzam o meu caminho? Eu vou ofuscar e embaçar a visão delas, a visão sobre elas por conta das pessoas ruins? Ah, não, olha o tipo de gente que aparece no meu caminho. Aparece, mas Deus dá discernimento para que essas pessoas tenham limites na minha vida, para que elas não impactem a minha vida, mas que elas apenas sejam um exemplo do que eu não devo fazer, do que eu não devo falar, de como eu não devo reagir. Então, eu aprendo com isso. Inclusive, aprendo a não fazer o que elas fazem. E aí, para mim, vem essa palavra. Eu não devo usar as ferramentas que o mundo usa. Porque muitas vezes eu tenho processos difíceis, processos que serão demorados, processos que serão complicados e desagradáveis, e geralmente vem de um ímpio, o exemplo de um ímpio, o exemplo de um descrente, o que fazer numa hora dessa. E quais são geralmente esses exemplos? Tentar pular processos, agir na força do braço, tentar manipular uma situação para aquela situação ficar do meu jeito, ter uma atitude carnal e não esperar por Deus. Ah, eu vou fazer isso aqui para ver se resolve. Ah, eu vou agir dessa maneira para ver se isso aqui melhora. Não. Se volta para a palavra. Pega a palavra. Espera Deus concluir a obra que Ele começou. A gente sempre está repetindo esse versículo. Que o Deus que começou a boa obra é fiel para cumprir, concluir a obra. Nós não podemos ser
ter metade da fé. Eu criei para Deus começar essa obra na minha vida, e eu falo da obra dele, eu falo do feito do Senhor na minha vida, eu falo dessa atuação de Deus na minha vida, da intervenção de Deus na minha vida, no que Ele está fazendo, no que Ele está organizando, no que Ele está trabalhando, e eu não creio que Ele começou e vai terminar a obra. Eu creio que Ele fez até um ponto e depois Ele não vai fazer mais. Porque se eu aborto aquele projeto, o que é abortar? Eu paro de esperar por Deus e agora eu vou e eu tento eu mesmo resolver. A palavra aborto ela é muito válida para isso. Não tem um tempo para um bebê nascer? Tem ou não tem? Já pensou uma pessoa estar com uma gravidez ali de 5, 6 meses? Eu não quero mais esperar. Se ela tenta mexer naquilo, o que ela vai fazer? Abortar. Ela vai prejudicar aquele bebê. É ou não é? Mas eu estou com enjoo, eu estou com dor, as costas, a pressão, isso, estou grande, e dói tudo, e estou passando por isso. Mas tem mais tempo ainda para passar. Só que fala a verdade, essa é a palavra que a gente não quer ouvir. Que tem coisa que você ainda tem um tempo para passar. E passando todo o tempo com a atitude certa, você vai dar à luz aquilo que você está gestando. Com Deus tem isso. Tem muita gente abortando projetos, sonhos, porque está naquela fase difícil, numa fase desagradável, numa fase dolorida, numa fase sacrificial. E aí, em vez de olhar para a palavra, em vez de se apegar mais com Deus, se apegar mais com Deus, eu vou me prender a Cristo, eu vou ler mais a Bíblia do que eu li até então, eu vou buscar mais de Deus, eu vou meditar mais na palavra, eu vou dar condições a Deus, eu vou fazer mais jejum. A pessoa vai para o método do ímpio. Ela pega e vai agir como um ímpio. Ela vai usar as ferramentas do ímpio. Ela pega a forma que o ímpio fez e que ela já sabe que deu errado para o ímpio. Que dá errado para o ímpio. Isso porque ela não creu. Porque ela não fica com a palavra. Isso porque às vezes ela está próxima demais de um ímpio e é o exemplo que está mais ali fresco, mais notável para ela. Não adianta eu ouvir a palavra, estar na igreja, mas a minha vida toda está voltada para o mundo. Eu vou acabar fazendo o que o mundo faz. Se a minha cabeça, se a minha mente fica vidrada ali, concentrada na obra do ímpio, na obra do mundo, nas questões do mundo, se eu não me afasto do mundo, se eu não me afasto do pecado, eu vou acabar fazendo aquilo que eu estou vendo. Por que Deus não queria que Israel deixasse nada dos povos, das terras que eles tinham entrado e tomado posse? Porque você fica olhando ali para aquele cananeu, para aquele amalequita, para aquele amorreu, para aquele ferezeu, você vê ele cultuando o Deus dele, você vê ele falando a língua dele, você vê ele tendo os seus rituais, você vê ele fazendo as coisas do seu jeito. Você vê um dia, 2, você vê anos, chega uma hora que você vai acabar fazendo aquilo. Está entendendo? Tem coisa que nós já ouvimos de Deus
e já entendemos, isso aqui não é para mim, então eu vou afastar de mim. Está entendendo? Isso aqui não é para mim, então eu vou afastar de mim. Esse jeito não é para mim, então não vou ficar perto, não vou ficar vendo isso. Antes que isso entre, tome a minha mente, desça para o meu coração e se torne uma palavra minha, um hábito meu. Eu vou te dar um exemplo clássico de algo. Hoje, praticamente, é difícil eu ver alguma coisa sem um propósito. O que é ver alguma coisa? Às vezes, né, você assiste algo, tem um tal do entretenimento, você tem aquele momento, sabe aquele momento que a gente até usa a expressão é certa, a atitude é errada. Eu estou matando tempo, eu quero relaxar, deixa eu matar tempo. Matar tempo, assistir televisão, ver um vídeo que não te acrescenta nada, que não te ensina, por exemplo, a pregar um botão, que alguém está falando algo que não vai te levar a lugar nenhum. Qualquer assunto que te leve a lugar nenhum é matar o tempo. É esporte, é política, é notícia irrelevante que você sabe que aconteceu, mas não impacta você. É uma história mal contada, uma piada. Então, cada um às vezes tem alguém, eu gosto de assistir o programa do fulano, eu gosto de assistir tal canal, eu gosto de ver tal pessoa. Ok. Eu lembro que eu via um programa, um determinado programa, e esse programa, o assunto que a pessoa falava era algo do meu interesse. Que era até algo que eu fazia, usava no trabalho, tal, né? Tinha a ver com algumas coisas que eu fazia. E se eu disser que o rapaz que fazia o programa não me acrescentava nada, ele acrescentava um determinado conhecimento de uma área específica, até acrescentava, como diria, ele acrescentou, tem coisas que eu sei porque eu ouvi ali. Mas ele fala, pelo menos falava, eu creio que continua falando, faz tempo que eu não vejo. Falava muito palavrão. Sabe aquela pessoa que não consegue falar uma frase sem soltar um palavrão? Então, toda hora é um palavrão, sabe? E tal coisa, e sai uma aqui, sai outra ali, e tal, e tal, e tal. E aquilo, sabe? Tem algo aqui que me acrescenta. Mas ficar ouvindo aquilo me incomodou. Quando começou a diminuir o incômodo, eu falei, opa, peraí. Eu não gosto de falar palavrão. Eu não falo. Mas aí um dia eu estava falando com uma pessoa e veio uma expressão, não é meu, eu não sou uma pessoa, você vai falar assim, você nunca pensa, por exemplo, você vai lá, bate o dedo, alguém faz alguma coisa com você, você não pensa um palavrão assim? Não, eu não é meu isso. Não cresci assim, nesse contexto, não vivi assim. Não é algo que mudou depois que eu me converti, não, isso nunca foi assim. Começando a ver essa pessoa, um dia eu tive uma situação no trânsito que me veio na cabeça um pensamento um palavrão que ele falava demais. Eu lembrei na hora dele, eu falei, opa, está entrando o que não deve entrar. Se por um lado ele me acrescenta algum conhecimento, está me acrescentando o que não é bom para mim, não é bom para a minha vida, não é bom para a minha comunhão com Deus, não é bom para a minha cultura, não é bom para a minha família, porque daqui a pouco, se eu falo isso, eu estou formando outro ser humano. O que eu fiz? Eu poderia pensar assim, não, mas ele fala algo que acrescenta, eu tenho controle. Não, quando eu vi isso acontecendo comigo, eu pensei, eu não tenho controle. O controle que eu tenho é aparta, afasta, fica longe. O que eu fiz? Naquele dia eu falei, não vejo mais, não quero saber mais, não quero assistir mais. Porque entrou o que não devia entrar. Quanta gente que o que está faltando é isso? Não é de quem fala palavrão, não estou falando isso. Estou falando, às vezes você está ali perto e você não percebe que você está reproduzindo algo de alguém. Mas que Deus reprova. Que Deus não se agrada.
o Davi, ele servia Saul, mas ele não pegou o espírito de Saul. Por isso que ele foi crescendo, por isso que ele viveu uma vida ascendente, porque ele nunca ficou longe de Deus e tão perto de pessoas e pegou o espírito daquelas pessoas. Davi falhou, falhou. Mas ele não pegou o espírito de alguém. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E esse tem que ser um objetivo de vida nosso. Se essa palavra está falando algo comigo aqui, que está claro, não deixa para amanhã. O que você pode tratar hoje, trabalhar hoje, mudar hoje e trazer para a sua vida a aprovação de Deus. Resultados que você ainda não teve por parte de Deus na sua vida. E em lugar de maldição, que traz amarração, complicação, trazer bênção, trazer alívio. Ainda que não seja um alívio imediato do que você esteja vivendo, se isso for o processo de Deus, você vai viver e vai ter que ir até o fim, para que aí você seja recompensado. Mas você precisa saber o que eu estou vendo, o que eu estou vivendo, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, agrada a Deus. Porque como disse Caleb, se o Senhor se agradar de nós, o que Ele nos prometeu, vai acontecer conosco. E não vai acontecer metade, vai acontecer por inteiro. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Você tem tido uma comunhão, uma associação, talvez até está buscando uma harmonia entre algo do mundo. E eu repito, a gente vai continuar vivendo e convivendo com os ímpios. Se Deus não te quiser mais com nenhum ímpio, Ele te leva. Porque os salvos, os justos, o lugar para onde eles vão não tem ímpio. Aqueles que estão dormindo no Senhor, no lugar que eles estão, não tem ímpio. Então, se Deus nos mantém ainda nessa terra, eu quero dizer, se nós estamos vivos, então os ímpios fazem parte. Nós acabamos vendo e convivendo com eles, cruzando com eles, ouvindo eles, falando eles. Mas existe aquele ímpio que você não tem opção, que você atende, que você vende, que você compra, que cruza o teu caminho. Mas tem aqueles ímpios que a gente está financiando, que a gente está lá bebendo do espírito deles. Que a gente está lá pegando o que eles estão fazendo, gerando. Que a gente está fazendo. Então, interrompa isso e muda isso na sua vida. Não vou mais beber de várias fontes. Eu vou beber da fonte boa, que é a palavra de Deus. Eu não vou mais tentar resolver coisas que Deus quer de mim, fidelidade, obediência, devoção. Quer que eu passe pelo processo, escute Ele, ouça Ele e faça a vontade dEle, que eu confie nele. Eu não vou mais trocar por um jeitinho de resolver, por uma forma própria.
Eu não vou pegar uma ferramenta como o ímpio tem e usa para fazer o que não é bom, que Deus reprova, e tentar resolver algo que é Deus que vai mudar a minha vida. Se Deus permitir, eu quero falar mais sobre isso amanhã ainda, no culto da noite. Sobre essas ferramentas que a gente acaba usando. Como Arão usou. Algumas perguntas e algumas respostas devem ser feitas e dadas. Por que eu peguei isso para mim? Por que eu carrego isso para a minha vida? Por que eu falo o que eu estou falando? Por que eu mantenho algumas coisas? E a primeira resposta que deve vir é porque Deus mandou. Ok, continua. Ah, porque eu quero, porque eu acho. Opa, então deixa eu rever isso. O que Deus tem para mim nisso aqui, nessa área da minha vida? O que Deus já me falou? O que Deus pensa disso? Senhor meu Deus Todo-Poderoso, venha, meu Pai, ao nosso encontro nessa manhã. Nessa reunião, meu Deus, de servos e discípulos, eu peço que o coração de cada um seja tocado. Que cada coração aqui seja tocado. Para que cada um, meu Deus, seja levado a ver aquilo que precisa ver. E não o que quer ver. Não o que decidiu ver. Eu quero ver isso. Não. Às vezes nós estamos olhando e estamos considerando a coisa errada. Estamos, meu Deus, inclinados já para uma área, para uma pessoa. Fazemos julgamentos. E quem faz julgamento é porque não tem discernimento. Porque quem tem discernimento não julga. Ouve, obedece, acata. Se permite ser conduzido pelo Senhor. Eu peço, meu Deus, discernimento para cada um de nós. Nós precisamos de discernimento do Senhor. De não entrarmos, meu Deus, na pilha de alguém. De não trazermos para nós um comportamento, meu Deus, idêntico, semelhante, ou apenas parecido com um ímpio que nós mantemos na nossa vida e no nosso caminho. Nos ajuda, Senhor. Eu oro para que o Senhor ajude, para que haja hoje, agora, rompimentos que só uma pessoa que crê no Senhor pode ter. Que ela rompa, que ela coloque, meu Deus, abaixo algumas coisas e que ela dê ouvidos ao Senhor. Que o Senhor conduza a vida dela. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a vida dela. Que ela permita que o Senhor, meu Deus, a conduza, que o Senhor, meu Pai, a guie e que a direção que o Senhor der para ela, que ela siga. Que ela ouça, que ela obedeça e que ela cumpra. Que ela tire da vida, do caminho dela, de perto dela, meu Deus, aquilo que o Senhor reprova. Porque quando nós tiramos o que o Senhor reprova e fazemos o que o Senhor se agrada, a palavra que nos prometeu se cumpre na nossa vida em todas as áreas. O Senhor nos preenche e não fica mais aquele vazio. O Senhor, meu Deus, nos restaura. O Senhor, meu Pai, nos eleva. O Senhor, meu Pai, traz aqueles que são nossos para perto de nós. O Senhor, meu Deus, abençoa a obra das nossas mãos. O Senhor nos coloca numa condição de cabeça. O Senhor nos promove. O Senhor abençoa, meu Deus, todas as áreas da nossa vida. Tanto o nosso espírito, a nossa alma, como o nosso corpo, como, meu Deus, as nossas finanças, a nossa família.
que aqueles que estão conosco acabam sendo respingados pelo Senhor, pela bênção que o Senhor derramou sobre nós. E eu oro para que seja assim a vida de cada um. Por ouvir, por crer, por obedecer, meu Deus, e por fazer a Tua vontade. Que cada um viva o cumprimento da Tua promessa. Esteja conosco, Senhor. Fortaleça cada um. Porque não basta também uma decisão apenas. Sem a manutenção dessa decisão. O que nós alcançamos por força, e não uma força física, não uma força da mente, mas a força que o Espírito Santo nos proporciona. E eu oro e peço que o Teu Espírito Santo nos fortaleça. E nos conduza, meu Deus, para a vida que o Senhor nos chamou, para a vida que o Senhor tem para nós. É essa vida, meu Pai, que nós decidimos viver, que nós obedecemos para viver, que nós buscamos o Senhor para viver. E que o Senhor nos abençoe, meu Deus. Que assim seja a nossa vida. Abençoa o Teu povo, fortaleça cada servo, cada discípulo, cada obreiro, cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra, que o Senhor chama para ser um homem, uma mulher melhor, um pai, uma mãe melhor, um marido, uma esposa melhor, para ser uma luz brilhando no lugar em que essa pessoa foi plantada, na sociedade, no trabalho dela, na família dela, no lugar específico em que o Senhor, meu Deus, a plantou ou mesmo a enxertou, para que ali, meu Deus, mesmo no tempo em que ela foi colocada, que ela dê folhas, que ela dê flores e que ela dê frutos. Que assim o Senhor a abençoe e que ela seja uma bênção. É o que eu creio e te peço, em nome de Jesus. Amém.